Galera, recentemente a gente fez uma live jogando com HD, porque vocês pediram. Eu perguntei o que vocês queriam que a gente testasse em live e vocês acham que eu não sofri bastante na vida. Fizeram voltar esse armazenamento aqui que faz um tempinho que a gente não usa aqui no Adrenaline. Foi uma live bem interessante. Não tava nem o Cassiano, nem a minha voz nela. O HD, olha só pra você, nem está inconsciente, está dando tudo de si. Tava com uma voz meio estranha naquele dia, mas o interessante foi rerodar games e ver como eles estão rodando em discos como esses aqui. E depois da live, porque não ia dar tempo, porque ia demorar muito para mover as coisas, em partes por culpa do HD, a gente retestou esses mesmos games em um dispositivo um pouquinho mais rápido. Testamos aí um SSD do tipo SATA e deu para tirar umas conclusões bem interessantes. E é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A verdade, galera, é que as desenvolvedoras estão largando a mão do HD. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, a live segue na íntegra lá no nosso canal, para quem quiser ver ela. Ela é meio lenta, porque os carregamentos são lentos. É interessante ver como alguns dos games estão lidando com esse tipo de armazenamento aqui. Primeiro comentando o que muda tanto assim nos HDs versus os armazenamentos mais recentes que a gente tem usado, né? Os SSDs M.2, os SSD SATAs. A principal diferença é que os HDs ainda têm um disco onde é armazenado os dados e você tem uma agulha que vai correndo por esse disco, buscando os dados onde eles foram gravados nesses discos. Esse movimento, essa mecânica, faz com que o HD ele seja bastante limitado em termos de velocidade, porque ele precisa ir até o local fisicamente. A agulha precisa correr e o disco precisa girar para acontecer essa leitura e escrita dos dados. Isso já cria uma mudança de velocidade muito grande, né? A capacidade de ler dados é bem minimizada e outra coisa ainda pior, fica bem mais difícil você buscar dados de forma aleatória. Depois que você entra numa região do disco, tá ali girando e você lê sequencialmente esses dados, você tem uma certa velocidade no HD. Agora, se você precisa ir ler dados de uma parte do disco, ir para a próxima, ir para outra, voltar, ir para todo esse movimento faz com que o HD ele se torne bem menos capaz de ler dados do que os SSDs. Os SSDs não têm essa limitação, não tem nada se movendo aqui. Claro, eles precisam ir, a controladora precisa trabalhar para ter acesso aos dados, você não consegue, você ainda tem esse deslocamento para buscas, por exemplo, você também vai ver a diferença da leitura sequencial versus a leitura randômica nos SSDs, mas como não tem um disco e não tem uma agulha mudando de posição, essas diferenças são bem menores do que a perda de performance de um HD. Bom, mas isso é então uma das características. Esse HD que a gente está trabalhando aqui, esse aqui é um Seagate SSHD de 4 TB, ele é um SSHD porque ele tem um pouquinho de SSD aqui, ele tem para fazer cache, não influencia nos nossos testes, esse é um cache mais para, por exemplo, dar boot mais rápido no Windows, é para aqueles arquivos que são usados com frequência. Como a gente tem games muito grandes, não tem a menor chance de você ter eles no cache do SSD, que ele é bem mais limitado, não tem tanto espaço. Então ele é um disco de 7.200 RPM, que é uma das velocidades mais comuns, e ele tem a capacidade, segundo os dados aí da Seagate, ele entrega até uma média de 156 MB por segundo e pode ter um pico de leitura de 210 MB. Mas vocês já vão ver nos testes que como ele precisa fazer esses movimentos para leitura em diferentes locais do disco, é muito difícil ele sustentar essa performance. Outra coisa que é importante em HDs é o cache. Então, eles têm uma memória, uma espécie de uma memória RAM interna dentro deles, muito mais ágil que a memória do HD, e a função dela é justamente você armazenar dados que vão persistir por um tempo. Então, ao invés de você ter que ficar lendo o mesmo dado várias vezes, você tem um cache para armazenar ele. E alguns HDs também vão trabalhar com a leitura dos dados próximos. Então, já que você foi até aquela região do disco e leu esse dado, e você acredita que há uma chance de dados dessa região também serem usados em curto prazo, o cache armazena esses dados para tentar agilizar a leitura dessas informações. Tentando otimizar a velocidade, mas é claro, como são 64 MB, não é uma coisa que vai impactar, vai fazer milagre. Isso é outra especificação que vocês devem ficar de olho em HDs, um cache de maior porte pode ajudar o seu HD a ser um pouquinho mais ágil. Então, em geral, esse nosso HD aqui é um HD mediano. Não chega a ser tão ruim como alguns HDs mais compactos e que opera 5.400 RPM ou que tenham menos cache, mas ao mesmo tempo ele não é aqueles HDs de 10.000 RPM ou com grandes quantidades de cache. Ele é um HD que vai, acredito, trazer mais ou menos a experiência média que você tem com esse tipo de armazenamento aqui. Para a parte em que a gente sobe para os SSDs, eu fui para nada
nada do nível PCI Express 4.0, NVMe, nada do tipo. A gente vai usar o Kingston, o KC600, ele é o SSD que a gente usa para os testes do Adrenaline. Se você, volte e meia, se você for ler lá nas nossas especificações, quase sempre é esse cara. Ele tem 2 TB de armazenamento, ele tem uma boa capacidade. Algumas especificações já um pouquinho mais rápidas. Então, por exemplo, a leitura dele sobe para 550 MB por segundo, então umas 4 vezes mais alta do que a leitura que a gente tinha no HD. Escrita é 520, então também consideravelmente mais alta do que nós tínhamos no HD. Mas vocês já vão perceber que a mais importante não é nem isso, é realmente a capacidade dele de buscar os dados sem a necessidade de mover a agulha e os discos. Uma especificação que é muito importante que vocês têm que ficar de olho, que é a capacidade de leitura e gravação de dados aleatórios. É a agilidade que o SSD tem de ir buscando dados em lugares diferentes dele. Esse cara aqui faz 90 mil instruções, faz 90 mil operações por segundo na leitura e 80 mil instruções por segundo na escrita. Não tem nenhuma chance de um HD fazer tudo isso de instruções, justamente por causa das partes mecânicas dele. Mas o SSD tem outra limitação. O cara que acaba pegando aqui é a controladora. A controladora é como se fosse uma espécie de processador dentro do seu SSD. Ele é um processador bem especializado em fazer um conjunto de funções, como ler e escrever dados em diferentes partes do SSD. Ele tem a função de encriptar dados. Em alguns SSDs você vai ter a criptografia, a controladora vai fazer essa compactação, essa criptografia e descriptografia dos dados. Você tem também correção de erros, ela tem que identificar problemas em alguns blocos de dados e fazer as correções. E por fim também, normalmente é ela que cuida do gerenciamento de degradação do SSD. O SSD com o tempo, à medida que você grava dados e apaga, você vai desgastando as células e aqui eventualmente você tem que começar a lidar com as células que não são mais funcionais. Quem cuida disso também é a controladora. Então, se você move uma quantidade muito grande de dados, os SSDs eles costumam ter um pico de performance temporário até atingir o limite da controladora. Quando a controladora vira um gargalo, você começa a ver uma perda de performance, cai bastante a velocidade de transferência, mas a diferença é que até a gente achar esse pico da controladora, tem um caminho bem diferente do que é o HD já esbarrar na sua limitação de precisar mover a agulha no disco. Vamos então comentar como é que foram as nossas impressões. Vou começar com a maior diferença de todas. Na live, o Starfield levou 1 minuto e 47 segundos para abrir. Se a gente tiver lado a lado com o SSD, ele vai carregar a fase em 14 segundos. Então, além da óbvia diferença de muito tempo de carregamento, sendo que Starfield tem muitos carregamentos, é um dos pontos fracos do jogo, a necessidade de ficar carregando os próximos lugares, toda vez que você vai para o próximo lugar. Entre levar 14 segundos e entre você levar 1 minuto e 47, quase 2 minutos, realmente o Starfield fica bem complicado de ser jogado no HD. Só que a diferença também que a gente nota é que depois de que começa o gameplay, o HD ainda não terminou de trabalhar. Isso também acontece com o SSD, então carrega a fase, você tem uns níveis de uso dos 2 dispositivos de armazenamento enquanto você está jogando, só que a diferença é que o SSD já está prestes a ficar ocioso, terminar de carregar tudo que é necessário para a fase, e o HD ainda fica um pouquinho mais de tempo carregando coisas. Isso aumenta muito as chances de você ter stutter por falta de carregar modelagem, carregar textura, esse tipo de coisa. O Starfield ele é difícil de a gente cravar quando é o HD sendo responsável, mas enquanto a gente jogava, a gente chegou a ver uns picos de HD sendo meio simultâneos com alguns stutters no gameplay. Então, o SSD isso aconteceu menos, mas o Starfield também não é um jogo 100% estável, ele dá lá seus stutters aqui ou ali, mas parece ter um sinal claro de como dá para jogar o Starfield, mas ele vai torrar muito a sua paciência. Então, se você, por exemplo, morre no jogo, já é um saco que você morreu, ainda por cima você agora vai ter que aturar a tela de carregamento para ir lá de novo. A tendência é que tenha um pouco mais de coisas em cache, na memória RAM, o carregamento seja um pouquinho mais rápido, mas ainda assim fica ainda mais chato perdendo o jogo quando você ainda tem que encarar uma tela de carregamento e ter que esperar para voltar a jogar. Nosso segundo teste, outro game que a gente testou, foi o Ratchet & Clank. Esse jogo era muito interessante porque ele foi apresentado como um jogo que só é possível no hardware do PlayStation 5 e do seu SSD. Ele tem uma cena de transição entre vários mundos, um atrás do outro, em que o SSD tem que tancar o carregamento dessas cenas uma após a outra. Então, primeiro vamos comentar do carregamento normal de uma fase. Então, a gente abrindo o jogo foi rápido, se a gente for ver em comparação. O SSD ele vai precisar de 4 segundos e começa a fase. O HD, ele meio que carrega 2 vezes, porque ele aos 10 segundos a fase abre, mas nada se move, o jogo fica completamente travado. Aos 19 segundos, então depois que abriu a fase, a gente fica uns 9 segundos com a tela travada na nossa frente, e é aí que começa o gameplay. Dá uns stutter e aí começa o gameplay. Então carrega em 10, mas o gameplay começa em 19. E aqui a gente vai começar a notar um padrão que eu comecei a ver em algum dos games que eu testei. Eles não sabem exatamente o que fazer com o HD.
As desenvolvedoras já estão começando a olhar para os games desenvolvidos em SSD. Quando você tem um HD e as coisas que precisavam carregar não carregavam, o jogo simplesmente trava. Então, diferente do ano passado, que os jogos eram pensados para um HD, que eles esperavam um carregamento na sua frente, deixavam uma tela, deixavam uma dica de como joga o jogo num canto ali, ou qualquer coisa para ir te distraindo, ou como fez muito Mass Effect, metia longas conversas de elevador para dar tempo do carregamento do HD. Os games atuais, eles não estão tentando evitar problemas se não carregou as coisas. Eles acreditam que você vai ter um dispositivo rápido bastante para carregar o game, carregou o suficiente da fase, eles largam o jogo. E se tá faltando coisa, o HD ainda tá lá tentando, né, justamente porque ele, inclusive quando você vê os dois carregamentos, você vê como o SSD ele sustenta velocidades muito rápidas por muito tempo. O HD dá uns picos próximos da velocidade máxima, que é prometida aí para Seagate, mas ele não sustenta isso por muito tempo, justamente por causa das limitações físicas dele. Carrega o suficiente, não tá faltando coisa, a fase abriu e o motor do jogo e o desenvolvimento da fase tá tipo, mano, a gente veio até aqui e não tem outra coisa para fazer. Então o jogo fica ali todo frisado, todo parado, até eventualmente carregar o que faltava e a fase rolar. A gente vai ver isso em outras situações. Então um exemplo foi o Helldivers, que eu testei, o tempo de carregamento não foi muito diferente dos dois, do HD e do SSD, mas com uma certa frequência engraçada o HD não entrega algumas texturas. Cabeças parecem flutuando sem o corpo, ou uma fase abriu com a minha arma flutuando na frente do meu personagem, mas meu personagem não estava lá. Aí eventualmente carregava esse elemento e aí ele aparecia na tela. As desenvolvedoras não estão muito mais considerando que você pode ter um armazenamento lento e que não terminou de carregar as coisas. Elas largam a fase e ela vai para frente. O Ratchet & Clank, então, falando agora daquela fase das transições entre os vários mundos, o HD até que não foi tão mal, considerando o grau de estresse que aquela cena traz. Ele tem stutters entre algumas das trocas. Uma das trocas, o personagem ficou realmente trancado no ar enquanto esperava o carregamento, foi a hora mais crítica. É meio engraçado de ver, mas não evitou que a gente jogasse. Então, só realmente dá pra ver que o jogo tá meio que quebrando na sua frente, porque, de novo, os desenvolvedores acreditavam que você já ia ter carregado o que era necessário pra cena continuar. O SSD SATA, apesar de ele ser lento até por causa da interface SATA dele, ele já reduziu bastante essas limitações. A cena não foi tão lisa como deveria ser, então realmente é um jogo pensado para um SSD NVMe, mas ela não foi tão mal. Deu uma engasgadinha aqui ou ali, mas na maior parte ele conseguiu fazer todos os carregamentos necessários, então mesmo um SSD relativamente lento, né, como vocês estão vendo, qualquer SSD é muito rápido comparado com o HD, mas mesmo um SSD numa tecnologia um pouco mais lenta, ele já minimiza ou praticamente resolve o problema. Agora vamos para COD. COD, ele intensifica aquela questão que eu disse do... Vocês não têm SSD aí? Dos desenvolvedores? Que é, ele praticamente empatou. Ele abriu a fase com HD e com SSD depois de 26 segundos no SSD e 27 segundos no HD. Mas o que acontece é que, enquanto que Rebirth Island está carregada no SSD, então você desce, já sai jogando e está tudo normal, no HD as coisas são bem esquisitas, porque não carregou modelos, não carregou texturas, o mundo todo parece um sorvete derretendo. E o pior de tudo é que o HD não dá conta de fazer esses carregamentos até a partida começar. Então a gente começa efetivamente a partida, depois daquele aquecimento, e joga a partida rolando. A gente joga um tempo ainda com problemas de carregamento. Então, por exemplo, o personagem está com problemas de colisão, a física não está funcionando direito, então quando a gente caminha, o personagem meio que se tranca contra objetos, paredes inteiras não aparecem, e eventualmente isso se resolve depois de alguns segundos aí, quase indo para alguns minutos iniciais da partida. Eventualmente ele termina de carregar tudo, mas sim, eu corri o risco de não conseguir jogar o começo da partida por causa de problemas de carregamento. Se eu tivesse que trocar com alguém ia ser bem esquisito, sendo que eu ia estar bugado contra o chão em alguns dos cenários. Então o COD, ele abre a partida depois de um tempo e você que lute com o que o seu armazenamento conseguiu carregar. Ele não vai segurar a partida para começar. Então isso é um comportamento diferente do que eu vejo, por exemplo, no Rainbow Six Siege. O Rainbow Six Siege é um jogo que você vai ver todos os jogadores carregarem a partida para ir ela iniciar. Você, inclusive, vai saber se um adversário seu ainda está usando HDs, porque você vai ver a notável diferença de tempo de carregamento. Mas agora, COD não tem nenhuma programação pensada em mitigar o problema de um armazenamento lento. Muito lento, no caso, né? O nível de um HD. Ou você tem SSD, ou você que lute com a forma como ele vai abrir quebrado na sua frente. What the hell? Não tem muitas desenvolvedoras que ainda estão se preocupando com o HD. Então, por exemplo, recente saiu as especificações para rodar o God of War Ragnarok. Todas as especificações
pede um SSD. Desde a especificação mínima, o requisito já é um SSD. Tinha uma época que a gente ainda viu o mínimo com um HD de tantos de capacidade, porém SSD é recomendável. Hoje em dia, as desenvolvedoras estão dizendo que é um SSD que você devia ter no seu sistema. E alguns dos poucos exemplos é o Cyberpunk 2077. Então, um jogo, por vários motivos, bastante criticável na sua otimização, mas ele, curiosamente, ainda tem um modo HD dentro dele. A CD Projekt Red tenta com isso para mitigar o problema do seu armazenamento mais lento, eles reduzem a variedade de modelos, a variedade de texturas. As pessoas que você vai encontrar na rua vão ser todas mais parecidas, mas o objetivo é que você tenha menos trabalho no seu HD e reduza o impacto na performance do seu sistema e na sua experiência de gameplay. Faz muito sentido, já que Cyberpunk foi um game que foi lançado, queriam lançar pelo menos, né, no PlayStation 4 e no Xbox One. Então meio que lançaram, mas daí meio que tiraram do ar. Nem sei como é que ele tá agora, mas tentaram um milagre de ainda otimizar ele para discos da geração anterior, do PlayStation 4 e do Xbox One. Mas é meio que uma exceção. A maior parte das desenvolvedoras realmente não estão mais pensando em formas de mitigar o problema de você ter um armazenamento lento, que é uma má notícia para quem ainda está usando esse tipo de armazenamento. A parte boa é que realmente SSDs, nem mesmo SATAs mais, tá? Os NVMe já são bastante rápidos. E como vocês podem ver, até quando eu seguro os três aqui, até para a organização do seu PC, ao invés de você precisar de 2 cabos, que é o que você precisa para ligar um HD ou um SSD SATA, você liga isso aqui direto no seu mainboard, seu PC fica com organização de cabos melhor, a velocidade de leitura e gravação é muito mais alta, então aqui a gente está falando de 500 megabytes, aqui a gente está falando de alguns armazenamentos indo para 7.000, por exemplo, né, alguns mais rápidos. Mas mesmo um lento vai ser muito rápido, um desses aqui. E o preço não está mais tão alto, já foi mais barato. Infelizmente os SSDs encareceram um pouquinho recentemente, mas realmente uma hora para vocês saltarem do HD. Não acho que quem acompanha o Adrenaline esteja usando HD em geral, exceto, né, para armazenamentos, provavelmente só mais para armazenamento de dados ou para backup, né, para você ter uma cópia em 2 lugares, tenha cópia em 2 lugares dos seus arquivos importantes, inclusive fica aí sempre bom lembrar. A maior parte da galera acredito que já migrou para SSD, mas para quem ainda está no HD, fica aí essa nossa recomendação. Os jogos realmente não ligam mais para vocês, soltaram a mão da galera que está no HD ainda. E também você tem todos esses benefícios de experiência de uso. De qualquer forma, realmente é um momento de você migrar para um armazenamento mais rápido. E para fechar, galera, uma curiosidade. Durante a live, o Fortnite, a gente teve muita dificuldade de abrir ele. E nós não sabíamos se atribuímos isso ao HD, que estava demorando para carregar as coisas, o que é que estava causando esses problemas. Pois então, a gente descobriu que a culpa não era do HD. Quando a gente trocou para o SSD, e que a fase carregou rápido bastante, a gente descobriu só que o Fortnite está mesmo crashando na máquina de testes. Então, essa aqui não foi culpa dele. Nessa você tá safo. Galera, para mais testes, só assinar o canal para ver quando vocês vão pôr a gente para usar coisas que... Nada contra os HDs. Eles foram importantes por muito tempo e ainda são um bom armazenamento de grande densidade, se você precisa de grandes capacidades. Mas tá na hora de aposentar aqui o meninão. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!